Informações exclusivas sobre o porquê do Flamengo não ter trazido um 9 para rivalizar a posição com Pedro. Parece que botaram tudo na conta do Felipe Luiz. Inclusive, ele rejeitou um 9 de peso e só queria 2 nomes. E mais, Leonardo Jardim ensinando, dando uma aula para Felipe Luiz e para Fernando Diniz. É o que você vai ver aqui, agora. Então vem com o Antenado. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Tamo junto, Antenado. Mais uma vez, muito obrigado se você tá aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente na mídia independente mais imparcial do Brasil. E vamos juntos porque tem muito conteúdo. Mas se você gosta do nosso trabalho, se você já é um antenado de antigamente, apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil. Apoie de forma gratuita, com a sua inscrição, com o seu like, com o seu hype, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Tem tantas formas de você compartilhar, de você nos apoiar. E se você ama os antenados na jogada, se você é um antenado também, apoie essa mídia, esse trabalho. Apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil. Com o Pix para antenadosnajogada2018@gmail.com. Você é o nosso patrocinador. Não tem propaganda aqui. Você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil e faz com que a gente se dedique mais e mais e mais e mais e publique mais, né? E faça um trabalho cada vez melhor, como a gente tenta sempre fazer. Um trabalho sério, de excelência, só que com mais constância, né, Antenado? Então, tamo junto sempre. Muito bem, Antenado, vamos embora aqui, porque olha só essas informações bombásticas. Isso aqui, ó, entrou de última hora nesse vídeo. O vídeo ia ser só sobre a aula, ou as aulas que Leonardo Jardim deu para Fernando Diniz, pouco menos, mas principalmente para Felipe Luiz. Eu estava separando esse conteúdo, eu vou reagir aqui com você. Mas primeiro, olha só as informações que eu recebi. Por que o Flamengo, do diretor José Botto, que está balançando no cargo, informações trocadas aí, né, conflitantes, será que ele vai rodar, será que ele não vai rodar? Pelo que eu apurei, tá tudo em aberto, nem ele sabe se vai rodar ou se não vai rodar. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Rodrigo Matos do UOL trouxe o seguinte, ó. José Botto não será demitido do Flamengo, apesar do desgaste causado pela saída de Felipe Luiz. O clube planeja sim contratar um gerente de futebol. Falam do Fábio Luciano, por exemplo, né? Isso aí provavelmente é verídico. Similar ao papel de Rafinha no São Paulo, para atuar como ponte entre a diretoria e o elenco, ficando mais próximo dos jogadores. Vale lembrar que o elenco tá meio pistola com o Botto, né? Isso aí a gente tem ouvido bastante, lido bastante, provavelmente é verdade. Então, se o Botto não vai... Eu sinceramente, eu acho que não faz sentido o Botto sair, tá? Não porque ele tá fazendo um excelente trabalho, não é isso. Acho que o trabalho dele é mediano pra baixo. Ah, não tem nada, mas o Flamengo ganhou tudo. Menos a Copa do Brasil, os mundiais, como é que pode um trabalho mediano? Pois é, mas com a grana que o Flamengo tem, poderia estar fazendo um trabalho melhor, né? Inclusive, não gastando grana como gastou em jogadores que não mereciam. Por exemplo, Emerson Real, esse dinheiro todo, e talvez o próprio Samuel Lino. Mas você demitiu o Botto no momento que chegou um novo treinador. E é óbvio, galera, por mais que o diretor seja o chefe, mas não adianta ter um diretor e um técnico que não estão alinhados. Concorda? Porque se o diretor quer contratar jogadores que o técnico não vai usar, ele não vai contratar. E é exatamente nesse ponto que entra a notícia, as informações que eu vou passar para você agora. Olha só aqui, ó. Vou até colar aqui para não me perder. O Flamengo não contratou um 9 para rivalizar com o Pedro, porque o Felipe Luiz, isso já tinha trazido, tá? Isso já tinha trazido,
A gente já tinha lido coisas parecidas, então é uma confirmação. O Felipe Luiz não gostava do scouting do Boto. Não gostava das ofertas, das sugestões que eram oferecidas para ele. Por isso, ele não aceitou nenhum 9 que o scout ofereceu para ele. Nenhum! Felipe Luiz queria, isso aí todo mundo sabe, o Caio Jorge do Cruzeiro. Tanto é que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros, até mais de 30 milhões de euros em janeiro para contratar o Caio Jorge. Você deve lembrar disso. E outra coisa que você também deve já ter ouvido, o Richarlison Pombo. Cara, o Felipe só queria, de todos os nomes que foram ventilados, Richarlison Pombo ou Caio Jorge. Meu Deus do céu, é muita loucura isso, cara. Você oferecer 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que teve uma temporada boa, que foi a do ano passado, que ainda assim foi boa, mas não foi nada de espetacular também, eu acho loucura. Loucura. Inclusive falei isso com eles. Mas era o que o Felipe queria. Agora o Pombo, o Richarlison, que não vem jogando nada há anos, que fez uma Copa do Mundo boa há 4 anos, 2022, e mesmo assim não decidiu grandes coisas. Depois disso não jogou nada, não veio jogado nada antes, nem jogou nada depois. Richarlison é brincadeira, cara. E aí eu falei, né, que tinha um mistério aí, né? Tinha um jogador badalado, um 9 badalado que o Felipe também não aceitou. E olha só a informação. Marcos Leonardo é o nome da fera. Felipe Luiz também não quis o Marcos Leonardo. Ah, Antenado, mas você tinha dito... Na verdade, não foi nem eu que disse, né? Que o Felipe Luiz... Na verdade, que o Marcos Leonardo não quis vir para o Flamengo. E por isso o Flamengo não foi atrás de novo. Sim, o Marcos Leonardo não quis vir para o Flamengo na janela anterior a essa. Na janela do meio do ano passado. Ele deu preferência para o São Paulo e acabou não indo para o São Paulo. Mas ele teve... especulado de novo, e dessa vez foi o Felipe Luiz que não quis, segundo essa fonte ligada à diretoria do Flamengo. Percebe a loucura? Que loucura, cara. O cara recusar o Marcos Leonardo. E mais, tem mais. Juninho X, Xexé, Juninho Xereca. O Felipe teria sido, segundo a informação que eu recebi, o único que pediu o Juninho Xereca. O único. Partiu dele, só dele. E o Juninho tá arrebentando no México. Inclusive, eu já até ouvi de um mexicano que ele deve ser vendido no meio do ano, no final da temporada deles lá. E, cara, ele não foi utilizado aqui. Se o Felipe pediu, porque tinha as características que ele gostava, aquela mesma coisa, né, de marcar pressão na saída de bola, ser um cara rápido, dar alternância, né, nas pontas. Se o Felipe pediu, o Juninho é caneleiro. O Juninho não é um cara muito talentoso com a bola no pé. Mas, cara, o Felipe pediu, não tinha outro 9 e ele quase não usou. Preferiu ficar usando Plata, que não faz gol, tem alergia a gol, e Bruno Henrique, que já falou várias vezes que não gosta de jogar por ali, centralizado. Aí o Felipe teve aquela coletiva depois do jogo contra o Botafogo, né, que eu perguntei pra ele, o Felipe, o Bruno jogava diferente com o Jorge Jesus, e antigamente também, ele jogava ou como ponta ou como segundo atacante. Agora você tá colocando ele até me mandou ver o jogo de novo, né? Cara, olha que diferença brutal, que eu nunca tinha falado isso aqui. Ele colocava o Bruno Henrique como suposto segundo atacante com um ponta, que era o Samuel Lino ou o Cebolinha. É claro que é mais difícil pro Bruno. O Bruno gosta daquele espaço. Se já tem um boneco ali, Samuel Lino, Cebolinha, ou até antes o Michael, eventualmente, quando jogava, raramente jogava, é óbvio que ele não vai ocupar aquele espaço caindo pela esquerda. É lógico, que é o espaço que ele melhor ocupa. Então, cara, o Felipe realmente tinha muitos erros. O que eu tô falando aqui, o que eu sempre falo não é que ele só tinha erro, não é que ele só fazia besteira. Claro que não, tanto que ele foi campeão. O Flamengo foi campeão na conta do chá em tudo, mas foi campeão. Brasileiro, Libertadores. Não vou contar os outros títulos, porque, né, os mais importantes são esses, Brasileiro e Libertadores. Agora, cara,
é muita coisa que só deixa ainda mais certo que o Felipe não podia ter continuado, mesmo tendo ganho tudo que ganhou. O BAP está certíssimo. O BAP, o Boto, quem fez essa avaliação, os dois fizeram juntos, não sei. O Boto disse que não tinha sido ele, né? Falou pro Felipe, mas depois ele falou que foi ele. Enfim, para o vídeo não ficar muito longo, vamos aqui então diretamente à aula que Leonardo Jardim deu para Felipe Luiz e um pouco também para Fernando Diniz. Eu vou trazer aqui as informações. Olha só. Eu fiz uma pergunta motivada por dúvidas que eu tinha sobre o trabalho do Felipe Luiz. Ano passado, quando o Leonardo Jardim veio jogar aqui contra o Fluminense no Maracanã e ganhou por 2-0. Eu tinha essas dúvidas aqui, ó, que o Felipe Luiz sempre gostou de marcar pressão, né? Mas é um marcar pressão que tinha muito a posse de bola também, porque quando ele não conseguia marcar e roubar a bola, o time dele trocava muito passe. É o tal do ciranda cirandinha, da toqueira, que ficava tocando, não queria se livrar da bola e muitas vezes não conseguia furar, ou arame liso, não conseguia furar defesa nenhuma. Então eu perguntei isso pro Léo Jardim. Eu perguntei, olha só, marcar em pressão alta não significa que você vai ter mais posse de bola. Assim como marcar em bloco baixo também não significa que você vai ter menos posse de bola. Eu perguntei isso pro Léo Jardim, Leonardo Jardim. E olha só o que ele respondeu, cara. Eu não vou dar spoiler aqui não, que eu até tenho anotado aqui, mas eu vou colocar pra gente assistir juntos. Vamos lá, vou reagindo com você. Oi, tudo bem, Léo? Tudo bem, Sharp você? Aqui. Bem, parabéns pelo seu grande trabalho, pela vitória. Eu vou te perguntar sobre a maneira com que você enxerga futebol, porque eu vejo que, pelo menos nos jogos mais importantes, mais, digamos assim, difíceis, o Cruzeiro parece que não faz questão de ter a posse de bola, né? Sempre fica com menos posse do que o seu adversário. Mas nem por isso é um time, digamos, retrancado, um time que só se defende. E hoje, talvez no segundo tempo, tenha sido um pouco mais assim, mas, no geral, o Cruzeiro consegue até pressionar em cima, né? Apertar a saída de bola do adversário, marcar pressão. Mas eu queria entender de você o que você acha disso, baseado até no time tão organizado que tem e em tão pouco tempo, né? Porque o Cruzeiro hoje, até se pudesse explicar essa liderança com o grupo, como é que os jogadores mais badalados ficarem até no banco de reservas, como é o Gabigol e outros que vieram no início do ano, e você colocar um time bem ativo, com muita intensidade física para jogar. Bem, em relação à importância da posse de bola no futebol, claro que ela é importante, mas eu estou a rir porque eu li qualquer coisa sobre o treinador do Fluminense a falar de posse de bola, que não vou estar aqui a repetir. E esse jogo tinha sido exatamente contra o Renato Gaúcho, né, o treinador do Fluminense. E que ele falou, o Renate, fantástico, todo mundo se lembra, né, que a posse de bola é o cara que leva a mulher pra sair, pra dançar, pra não sei o quê, e no final da noite quem pega é o outro. É a comparação do Renate, né? Que a posse de bola é você gastar saliva, gastar dinheiro, gastar sei lá o quê, e não ganhar o jogo não adianta nada. Mas eu acho que a nossa equipa, e uma boa equipa, eu acredito que uma equipa tem que jogar nas várias fases do jogo. As várias fases do jogo muitas vezes tem que jogar em transição, outras vezes tem que jogar no futebol mais apoiado. Foi isso que eu disse. O nosso primeiro golo, nós circulamos a bola, fomos à esquerda, fomos à direita, procuramos o espaço e depois, com a posse no meio campo adversário, a gente conseguiu descobrir o Mateus. Há 3 dias atrás fizemos um gol com o Grêmio, que tivemos 2 minutos com a posse de bola e circulamos, e quando o Romero encontrou por dentro o passe no Caio. E também temos os momentos que estamos mais baixo e temos espaço para fazer transição. Eu acho que uma boa equipa tem que saber viver nestes 2 momentos que é o jogo. É como em termos defensivos, quando conseguimos pressionar alto e temos o bloco no meio campo adversário a pressionar alto, mas também temos que sofrer quando o adversário consegue ter a bola no nosso meio campo, estarmos mais juntos, mais próximos e defender os interesses da equipa e não sofrer golos. Mas dos 2 momentos a gente tem que saber que mesmo defendendo de baixo pode-se atacar e mesmo defendendo de alto, recuperando a bola também pode-se atacar. Por isso temos que saber dar resposta às 2 situações que é o futebol. Eu não acredito numa equipa que não seja versátil, numa equipa que não tenha a capacidade de analisar os momentos do jogo e dar resposta.
Porque mesmo no próprio do jogo, a gente tem vários momentos. Às vezes estamos mais baixos, às vezes pressionamos alto, às vezes o adversário está no nosso meio campo, às vezes o adversário está em dificuldades em sair. Não existe só dois momentos no ataque e defesa, existem vários momentos num jogo de futebol. Você vê que já foi completamente diferente do que pensa o Filipe Luís, né? Filipe Luís é pressionar alto, pressionar alto, pressionar alto, aí quando o adversário consegue sair, tem que recuar e tentar recuperar a bola em algum momento. Aí se você pressiona alto, você consegue romper a linha do adversário e estar mais próximo do gol. Se não, você tem que construir daquela forma lenta com o adversário. Por isso que o Filipe Luís é monotático e por isso que ele, Leonardo Jardim, é muito mais completo, como normalmente os portugueses são muito mais completos, né? Tem várias formas de jogar, Jorge Jesus que o diga. Mas não termina por aí não. Olha só, a minha maior dúvida vem agora, que eu continuo aqui perguntando pra ele, olha só. A minha pergunta é, você atacar, você marcar a pressão lá em cima, não quer dizer que necessariamente você vai ter mais posse de bola, né? Sim, com certeza, a posse de bola depende daquilo que nós estamos a fazer no momento. Há jogos com o adversário. Você viu que eu perguntei, né? Exatamente isso. Não quer dizer que você pressionando alto você vai ter mais posse de bola. O que precisa ter mais posse de bola, nem que você marcando baixo, o bloco baixo, que vai ter menos. E ele concordou. Vamos continuar. Não nos pressiona, nós não vamos ter mais posse de bola, porque vamos ter espaço para circular. Quando o adversário nos pressiona, onde é que está o espaço? Nas costas do adversário. Nas costas do adversário, então vamos explorar a transição. Não vamos, por exemplo, nos momentos, o segundo gol do Fluminense. O Fluminense está-nos a pressionar. O espaço está nas costas do adversário. Do Fluminense. A gente aproveitou a transição para conseguir finalizar. A gente não vai fazer posse de bola com eles a nos pressionar, porque isso é um risco muito grande, perdermos a bola e o adversário está próximo da nossa baliza. Aula para Fernando Diniz. Fernando Diniz, aquela toqueira maluca da saidinha do Diniz, que o Diniz acha uma maravilha, né? Que vai furando a pressão do adversário, não sei o que e tal, e vai levando e chega na frente inteiro, sem velocidade. E ele falou que é um risco. Se o espaço está atrás, né, tá nas costas do adversário, por que a gente vai correr esse risco? Isso não significa que você vai sempre jogar dando chutão, mas tem que entender os momentos do jogo e não cair em situações tão arriscadas desnecessariamente. Palmas para Léo Jardim, vamos continuar. Por isso eu disse, o futebol é a diversidade e os jogadores de nível têm cada vez mais saber viver estes dois momentos. Antenado, só parece que o Flamengo está de volta no game em 2026 e pode voltar a ganhar tudo, será? Como diz o BAP, ganhar a porra toda. É o que a gente vai ver, mas agora eu tô muito mais confiante do que antes com o Filipinho, hein? Muito mais, vamos ver. Mas só o tempo vai dizer. Quem viver, verá. Tamo junto, hein, Antenado? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado a você que apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui somos Antenados na jogada, furando bolhas e quebrando tabus. Nós torcemos sem parar. Valeu, fui!